Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui hoje para mostrar para vocês como é que faz para o seu servomotor funcionar como se fosse num modelo guindaste, né? Porque normalmente você controla ele pelo joystick e assim que você mexe e volta, tira o dedo do joystick, ele volta à posição inicial. Então eu vou mostrar na programação como é que faz para vocês fazer o joystick manter a posição do seu servomotor para imitar o funcionamento de um guindaste, né? Mais ou menos assim, ó. Virei, soltei o dedo, para de mexer e não mexe na posição. Mais uma vez. Bom, para esse projeto eu comprei aqui um joystick. Não dá para ver aqui na imagem, mas ele tem o primeiro pino, que é esse preto, é o GND. O segundo pino, que é o branco, ele é o 5 volts. O terceiro pino é um fio cinza, ele representa o VRX, que seria o valor de X, né, no potenciômetro. O roxo, que é o quarto fio, ele é o VRY. E o azul, que a gente não está usando, na verdade nem o Y a gente está usando, o azul é o botão que tem aqui do lado, ó. Na hora que você aperta, você pode colocar uma função nele também. Aqui nossa placa de Arduino, onde eu coloquei o A1 e o A0 como os analógicos de X e de Y, né? VRX, VRY. E a alimentação eu joguei toda para a placa, os 5 volts e o GND, eu joguei toda para a minha protoboard. Aqui. Aí aqui o que está alimentado aqui? O joystick, 5 volts e GND, e o servomotor. Na verdade eu só alimentei um servomotor, mas para funcionar o guindaste você tem que ter 2 ou 3 eixos, né? Aqui ainda no Arduino, esse aqui é o sinal que vai para o servomotor, ó, como vocês podem ver. Esse é o que manda a informação para o servomotor. Ele está no pino 7. E depois os outros, eles são 3 fios, né? O laranja, no caso meu é um MG995. Talvez você não ache ele mais, você vai achar um servo MG996, mas pode ser qualquer outro servo. Esse caso ele tem 3 fios. O marrom, que é o GND, vermelho, que é o 5 volts, e o laranja, que seria o sinal aqui no pino 7. Certo? Então é só essa ligação, não precisa fazer mais nada. Se você for colocar outro servomotor para funcionar, ele já está ligado. Na verdade é que eu já liguei o Y do joystick, mas ele não está sendo usado, né? Porque o joystick é o seguinte: aqui é o eixo Y, o eixo X. Então, X mais, X menos, X mais. E aqui o eixo Y, Y mais e Y menos. Esse, no caso, seria para funcionar um segundo servomotor, né? E no eixo Y ele vai funcionar um outro servomotor. No eixo X, esse servomotor aqui que a gente tá mexendo. Agora vamos para a programação. Bom pessoal, aqui no sketch do Arduino é o seguinte: vocês vão dar um include
na biblioteca servo.h, vão instanciar eixo 1 em servo, vão colocar um número, uma variável inteira, joystick x igual a 0. Você pode colocar o nome que você quiser, mas o pino A0 é o pino que a gente colocou o joystick lá, né? O X do joystick, né? E você vai criar, se você estiver usando mais de um servo motor, você vai criar um inteiro com a variável joystick y para receber os valores de y do joystick. Aqui no caso eu coloquei o analógico 1. Vai criar outra variável com um inteiro chamado valx, ou o nome que você desejar, para receber, somente para receber os valores de joystick x e armazenar. Para y a mesma coisa, você cria um inteiro chamado val_y. Aqui a gente criou uma variável ângulo com o número 90, né? Que seriam representados pelos 90 graus, que é bem o meio do servo motor, né? Ele pode virar até 0 graus para a esquerda ou até 180 graus à direita. As variáveis são essas. Para começar o programa, você vai configurar aqui no Void Setup, vai configurar o eixo 1 que você acabou de instanciar. Você coloca eixo 1 e define como pino 7 o pino, no caso no meu projeto o pino 7 foi o pino que eu defini como o sinal do servo motor. Se tiver outros servomotores, você vai instanciar um outro servo, um outro eixo e colocar o pino 8, por exemplo. Aqui no Void Loop é o começo da programação. Aqui vai o seguinte, é bem simples. Você vai receber o valor em x, o valor analógico, vai fazer a leitura do pino do joystick, que é aquele pino A0 lá em cima. Esse valor vai ser armazenado. Você vai entrar num while, desde que o valor de x seja igual a 1023. Por que 1023? Você pode fazer um teste, colocar esse valx aqui para receber o valor do joystick x e criar aqui, ó, serial.begin para habilitar a comunicação serial. E logo abaixo de que você estiver recebendo o valx, você pede para ler o valor de x. Aqui ele vai ler o valor que você estiver jogando no eixo x do seu joystick para a placa do Arduino. Então, no caso do joystick é meio padrão, de 0 a 1023 são os dois extremos, e o meio, geralmente quando você não está posicionando para nenhum lado, ele vai ficar em 516. Toda variação de 516 até 0 a gente vai desconsiderar, e toda variação de 516 até 1023 a gente vai considerar. Então só vai usar os extremos mesmo, 1023 e 0 à esquerda. Isso aqui você pode acompanhar no Serial Monitor, né? Você coloca essa função aqui, você esquece aqui embaixo, você só coloca isso aqui só para você acompanhar o que está sendo emitido pelo seu joystick. Ele é um potenciômetro, ele provavelmente vai dar de 0 a 1023 também, que é meio padrãozinho. Bom, continuando, você vai receber então o valor de x e vai entrar no while. Se for igual a 1023, que é o extremo à direita, no caso você estaria posicionando o seu joystick para a direita, então
o eixo 1, que seria o servo motor do eixo 1, né? Ele vai receber um ângulo. Que ângulo que ele vai receber aqui? A gente colocou para ele iniciar em 90 graus, que é o meio. Então ele vai posicionar no meio. Vai contar 80 milissegundos, que é o tempo que a gente achou adequado para ir incrementando ou decrementando as posições. Vai ficar numa velocidade legal, mas você pode colocar a velocidade que você quiser. Então aqui ele vai, ângulo, recebe ângulo mais 1. Então ele vai incrementar esse ângulo de 90 graus inicial. Ele vai pegar o valor X e vai receber novamente o que tiver no analógico do joystick. Por que é interessante você colocar isso? Se você não colocar, ele vai ficar num loop infinito que vai ficar incrementando infinitamente o ângulo. E a ideia não é essa. A ideia é a hora que você parar de soltar o dedo do joystick, ele nem volte à posição inicial, mas também não continue incrementando, que ele pare ali mesmo. Então você tem que criar colocar isso aqui para fazer a verificação a cada incremento. Depois você vai sair desse while, caso você tenha soltado do joystick, você vai sair do while. Se você deixou solto, ele vai continuar no looping do programa, até você novamente posicionar para a extrema direita 1023 ou extrema esquerda em 0, que daí ele vai entrar nesse while. Dentro desse while, quando você tiver posicionado o seu joystick para a extrema esquerda, ele vai fazer o mesmo procedimento, pegar o ângulo, o último ângulo. No caso, se você começou o programa agora e já posicionou para a extrema esquerda, vai pegar o ângulo de 90 graus. Se você saiu daqui, ele vai pegar o último ângulo aqui desse while e vai continuar aqui, contar 80 milissegundos e decrementar. Vai decrementar e posteriormente ele vai verificar o valor de X, pegar o analógico do joystick 1, joystick X, e vai fazer a verificação para ver se você ainda continua posicionando o joystick em 0, extrema esquerda no caso, né? Então é isso, não tem muito segredo. 2 whiles e verificação do valor de X no analógico. Por que a gente chama isso de... Eu chamo isso de servo motor para guindaste? Porque repare o seguinte: se você tiver com um padrãozinho que é um joystick, somente mapeando o valor do o que você pega no joystick, o que você mexe no joystick, ele converte em ângulos, que é a biblioteca padrãozinha. O que você vai ter? Você vai... Imagine que você tiver lá um guindaste. Aí você tem a base, que é onde você gira, e você tem um outro servo motor que vamos chamar de Y, que é que você sobe ou desce a ponta do guindaste. Então vamos pensar. Você gira a base até a direção que você quer. Com a biblioteca padrão, o que você tem que fazer? Você tem que... você só vai mapear, e enquanto você estiver mantendo o dedo ali no joystick, ele vai manter a posição. Caso contrário, ele vai sair da posição. Então você tem que direcionar para onde você quer, segurar ali naquela posição e depois mexer com o eixo Y no mesmo joystick. Então você tem que manter o X e ainda direcionar o Y. Geralmente é muito difícil você fazer isso. Se você soltar o joystick por qualquer motivo, você perdeu o posicionamento que você configurou. E nesse caso aqui não. Nesse caso aqui você configura, você faz o seu giro lá num dos servos, posiciona onde você quer, pode soltar do joystick que ele não vai mexer na posição. A hora que você quiser configurar o Y, você vai no joystick novamente e mexe só em Y. Você não precisa mais mexer no eixo X. E aí ele vai descer ou subir, no caso, se o servo Y for o eixo Y for o eixo de subir e descer o seu guindaste. E é isso, pessoal, bem simples, bem prático. Se vocês gostaram, se foi útil para vocês, clique em gostei
E sugiro que vocês se inscrevam no nosso canal, que se vocês quiserem estar recebendo mais vídeos como esse, a gente vai postar mais vídeos, e até mesmo para vocês não perderem esse vídeo futuramente, se vocês precisarem, fica fácil de achar. Então é isso aí e até a próxima.